Bom, no dia 1º de maio de 2011, era um domingo. É o segundo episódio seguido que começa num domingo, né? Só que esse era um domingo à noite, umas 10 da noite. Eu tava deitado na cama vendo televisão. Eu lembro que tava frio, tava quase dormindo, e eu não tinha a menor ideia de que minutos depois, um caos absoluto ia me fazer levantar da cama e correr pra rua. E não era alarme de incêndio do prédio não, tá? Eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Isso aqui é sobre memória, é uma coleção de histórias e funciona assim, a cada 15 dias tem um episódio com histórias minhas, esse é o terceiro. E nos intervalos, sempre uma semana depois de cada episódio, tem o Tua Vez, que aí são as tuas histórias. Então se eu contar alguma coisa aqui e você lembrar de alguma coisa aí, me manda. Pelo e-mail, pelo Telegram, pelo Substack, os links estão na descrição do episódio. No Substack tem a newsletter, que é esse mesmo episódio aqui em formato de texto, com uma ou outra imagem para ilustrar. Então segue por lá também, é de graça. Mas tem também a opção de apoiar esse projeto com uma assinatura paga. Eu queria que você considerasse essa opção. No fim do episódio eu te explico como dá para apoiar, beleza? Então bora voltar para 1º de maio de 2011? Guardou aí a data? Se bem que não precisa guardar não, daqui a pouco eu vou repetir para você. Como eu falei, eram umas 10 da noite e não é muito comum eu estar deitado na cama nesse horário, porque geralmente eu durmo bem tarde. Mas aquele domingo tinha sido bem cansativo, eu estava acordado desde cedo. Então eu já estou ali na cama, vendo TV. Eu lembro que não era o Fantástico, que eu sei que eu falei domingo à noite, você já pensou no Fantástico. Mas não era. Era algum canal de TV por assinatura, que eu não lembro qual. E aí saiu uma notícia de que o presidente dos Estados Unidos, que em 2011 era o Barack Obama, ele ia fazer um pronunciamento ao vivo na Casa Branca às 10h30 da noite. Isso não era nada comum, né? 10h30 da noite, de um domingo, presidente falando, é alguma emergência. Tava todo mundo em alerta, só que ninguém sabia o assunto do pronunciamento. E naquela época, quando a gente queria saber alguma coisa bem rápido, antes da TV, o que a gente fazia? Você lembra? A gente ia pro Twitter. O Twitter estava no auge em 2011. Então eu fui pro Twitter. E aí começaram a retweetar uma postagem de 10h24 da noite de um americano chamado Keith Urban. É claro que eu não lembrava desse nome, não lembrava do horário também, eu vi aqui agora. O nosso combinado aqui é esse, né? Quando eu não lembrar de alguma coisa, eu não vou chutar, eu vou pesquisar. Então eu abri aqui o Twitter, eu nem uso mais o Twitter, que nem se chama mais Twitter, né? Mas eu ainda tenho a conta, então eu entrei aqui e achei esse tweet do Keith Urban. 10 anos antes do tweet, esse cara tinha sido chefe de gabinete do secretário de Defesa dos Estados Unidos. E o que aconteceu 10 anos antes de 2011? Além de eu perseguindo o Axl Rose num hotel do Rio de Janeiro. Que isso aí, né? Se você ouviu o primeiro episódio, você lembra que foi em 2001. Mas também aconteceu em 2001, o 11 de setembro. Então o Keith Urban manjava desse assunto. E às 10h24 daquela noite de 1º de maio de 2011, quase 10 anos depois do atentado nas Torres Gêmeas, ele tweetou assim, ó, tô lendo aqui. Uma pessoa confiável me disse que eles mataram o Osama Bin Laden. Putz. Tá em inglês, né? Esse putz, no caso, sou eu que tô traduzindo. Ele escreveu hot damn, que é uma espécie de putz. E o que mais me deixou impressionado até agora é que esse tweet do Keith Urban, ele tem hoje 939 curtidas e 27 comentários, o que é muito pouco, né? Para os padrões de hoje, levando em conta que foi basicamente um furo de reportagem mundial. O furo, na verdade, começou com um cara do Paquistão, o Sohaib Attar, que já tinha tweetado horas antes, foi um tweet que depois ficou famoso. Helicóptero sobrevoando Abbottabad à 1 da manhã. E aí, entre parênteses, é um evento raro. 1 da manhã no Paquistão. Nos Estados Unidos ainda era fim da tarde. E esse helicóptero era da operação que estava chegando lá para matar o Bin Laden. Mas esse tweet só ficou famoso, acho que nos dias seguintes. Não lembro direito. O fato é que antes do pronunciamento na Casa Branca, a imprensa já estava cravando. Osama Bin Laden, o terrorista mais conhecido de todos os tempos, tinha sido assassinado pelo governo americano naquela noite. Só que o pronunciamento na Casa Branca começou a atrasar. Deu 10h30 e nada, deu 11 horas e nada,
Então, já que o pronunciamento está atrasado, eu vou aproveitar para fazer o primeiro desvio nessa história. Você já se acostumou com os desvios aqui? Porque uma lembrança puxa a outra, né? E esse desvio é até meio óbvio. É a mesma coisa que eu falei sobre o 7-1 no episódio anterior, você lembra? Se esse projeto se chama Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, você que está aí ouvindo, você talvez não lembre onde você estava quando mataram o Bin Laden, mas você certamente lembra onde você estava no 11 de setembro. Se você já tinha nascido, claro, né? Ou se você já tinha idade para o teu cérebro produzir memória. Você lembra? É boa a tua história do 11 de setembro? Me conta, porque agora eu vou te contar a minha. Na verdade, o importante nem é onde eu estava, porque eu estava em casa, vendo na televisão, então não tem muita graça. Mas eu vou te contar para onde eu fui assim que as torres caíram. Bom, eu já te falei que eu costumo dormir tarde, então eu também acordo um pouco mais tarde que as pessoas normais. No 11 de setembro de 2001, na hora em que o primeiro avião bateu na primeira torre do World Trade Center, eram 8h46 da manhã, e eu estava dormindo. O que me acordou naquela terça-feira foi uma ligação telefônica da minha namorada na época. Não sei se você lembra o que é uma ligação telefônica. É uma coisa bem antiga, né? Ainda mais pro telefone fixo, porque foi pro telefone fixo. Eu atendi meio sonolento, meio preocupado, e ela já foi perguntando: você tá com a TV ligada? Pô, eu não tava nem com o olho aberto, muito menos com a TV ligada. Ela falou: liga a TV. O que que eu fiz? Eu fui pro banheiro. Segundo episódio seguido com história que se passa no banheiro. Mas esse era o banheiro da casa dos meus pais. Eu tinha 23 anos, eu ainda morava lá. E por que que eu fui pro banheiro antes de ligar a TV? Primeiro porque, né, quando a gente acorda, a gente geralmente vai pro banheiro. Segundo porque no banheiro da minha casa tinha uma televisãozinha portátil, o que eu acho que era razoavelmente comum nas casas de classe média naquela época. Era tipo um retângulo grande com uma tela bem pequena, tamanho mais ou menos assim de um palmo, menos que um palmo eu acho. Eu não lembro se a imagem era colorida ou preto e branco, porque lá em casa a gente teve duas dessas TVs portáteis. Primeiro uma com a imagem preto e branco, depois uma colorida. Então eu juntei as duas coisas. Eu fui pro banheiro e liguei a televisãozinha. Tava na Globo e o que apareceu foi a imagem das duas torres e aquela nuvem de fumaça. Mas assim, a gente ficou meio chocado, mas até ali todo mundo achava que era um acidente, né? O troço ficou sério quando eu tava olhando para aquela tela pequenininha e do nada surgiu o segundo avião e entrou pela segunda torre. Ou seja, eu vi uma das imagens mais impactantes da história da humanidade, não numa TV de várias polegadas, mas numa telinha de 15 centímetros dentro de um banheiro, e se bobear ainda foi em preto e branco. Sabendo que não era um acidente, que era um ataque terrorista, né, surreal em Nova York, qual foi meu instinto? Pular para dentro do box e tomar um banho de 1 minuto. Outro dia eu tava vendo no TikTok um vídeo de uma menina estrangeira zoando os brasileiros, que brasileiro tudo tem que tomar banho antes, né? Ah, a casa tá pegando fogo, beleza, só tomar um banho aqui rapidinho e já saio. O brasileiro realmente adora banho. Que bom, né? Que adora. Mas ali no meu caso tinha um motivo. Eu tomei um banho, vesti uma roupa, desci correndo e peguei um táxi pro Jornal do Brasil. Se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que em 2001 eu trabalhava no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu tinha 3 anos de jornalismo. Eu trabalhava de tarde, aquele nem era o meu horário, de manhã. Ninguém pediu para eu ir mais cedo, mas não precisava, né? Eu sabia que todo mundo ia correr para a redação. Quando eu cheguei lá, já estava lotado e eu fiquei não só aquele dia, mas várias semanas emprestado para a editoria de cobertura internacional. Em janeiro eu tinha sido emprestado para cobrir o Rock in Rio, como eu contei no primeiro episódio. Em setembro eu fui emprestado para cobrir o atentado. Eu ficava ali traduzindo notinha de agência de notícia, revisando artigo, um trabalho assim mais básico mesmo. E foi a minha primeira grande experiência de uma cobertura do que a gente chama de hard news, né? Que é aquele noticiário pesado com informação rolando o tempo todo. Naquele momento, o governo dos Estados Unidos já tinha o Osama Bin Laden na lista de terroristas procurados. Mas é claro que o atentado ligou uma urgência e eles começaram uma caçada que só ia terminar 10 anos depois. Eu já vou voltar para aquele domingo em 2011, quando terminou a caçada, mas antes eu vou passar direto para uma data mais recente.
E não é 2016, porque quando a gente pensa em grandes tragédias envolvendo avião, talvez você tenha lembrado aí de 2016 do acidente com o time da Chapecoense. Mas eu vou guardar essa história para outro episódio, até para não pesar mais ainda o clima aqui, porque o acidente da Chape foi muito pesado para mim. Eu trabalhava num portal de esporte, eu tinha um amigo que estava no voo, enfim. Outro dia eu conto. Agora eu vou pular de 2011 para 2020. 26 de janeiro de 2020. Também era um domingo, e aquele domingo começou para mim num supermercado comprando água mineral. Nas primeiras semanas de 2020, o Rio de Janeiro viveu uma crise meio inusitada, que foi a crise da geosmina. Você sabe do que eu tô falando? Quem é do Rio vai lembrar. A geosmina é uma substância produzida pelas algas e ela contaminou o abastecimento de água da cidade. Então, em várias partes do Rio, as pessoas passaram a receber a água encanada em casa, com cheiro, com gosto, com cor. Aí todo mundo que podia, que tinha condição para isso, começou a comprar água mineral, porque ninguém queria beber a água de casa, a água do filtro. E é óbvio que a água mineral começou a sumir do mercado. Você só achava água com gás. A água sem gás estava muito difícil de achar. Lembrando que isso foi em janeiro de 2020. Ou seja, a gente ainda não sabia, mas 2 meses depois a pandemia ia chegar. E botando mais um mês aí depois, eu ia ter que desentupir o vaso do meu banheiro. Então, se você não ouviu o segundo episódio, a conchinha, depois vai lá ouvir. Mas naquele domingo de janeiro de 2020, eu fui no mercado e por algum milagre eu achei lá no cantinho do corredor uns engradados de água sem gás. Tava meio escondido, mas tinha, né? Peguei, sei lá, umas 4 garrafas pra mim. E quando eu tava saindo do corredor, eu vi uma senhorinha com um carrinho, ela meio que sofrendo ali, coitada, sabe? Resmungando com o marido, porque só tinha água com gás. Como bom cidadão, o que eu fiz? Chamei a senhorinha e avisei. Aqui, ó. Essa aqui no canto é sem gás. Aí ela ficou toda feliz, me pediu até ajuda pra pegar e ela queria muita água. Ela pediu assim 2 pacotes de 12 garrafas de 1 litro, 24 garrafas. Eu peguei, coloquei no carrinho dela e ela foi embora com o marido, foi pro caixa aliviada. Eu fiz a alegria da senhorinha. Peguei minhas 4 garrafas humildes, fui pagar. Ela pagou lá as 24 garrafas dela. Beleza, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu me dei conta que aquela água era com gás. É que o rótulo dela era azul. Geralmente a água sem gás tem rótulo azul, né? A com gás às vezes é laranja o rótulo, não tem isso? Eu achei que era sem gás, só que eu levei 4 garrafas e eu induzi a velhinha a comprar 24 litros de água com gás. Quando eu percebi isso, já em casa, como bom cidadão, o que eu fiz? Eu tuitei, né? Twitter ainda estava no auge, não tinha o que fazer. Eu postei essa historinha no Twitter, que ainda se chamava Twitter em 2020. Só que eu não esperava a repercussão que deu. Foi, assim, apenas a maior viralizada que eu já tive em rede social em toda a minha vida. O tweet furou a bolha completamente, a ponto do próprio Twitter colocar nos destaques. Você lembra que tinha isso no Twitter? Tinha uma página de destaques do dia, que era feita editorialmente, não era o algoritmo, era uma equipe que fazia. Eu fiz até um print na época e eu consegui encontrar esse print aqui agora. O Twitter botou no título assim: ele tentou fazer uma boa ação e ajudar uma senhorinha, mas não deu certo. E aí vinha a minha postagem. Em poucas horas já tinha tipo 60 mil curtidas, que era muita coisa. Você vê a diferença? O Keith Urban, lembra dele? Em 2011, o homem anunciou a morte do Bin Laden, não deu nem 1000 curtidas. Em 2020 eu sacaneei uma velhinha no mercado sem querer e deu 60 mil. Aí você tá pensando, o que tem a ver essa história da velhinha no mercado? Por que eu lembrei disso falando de 11 de setembro? Porque lá no 11 de setembro eu tive aquele instinto de correr para a redação, lembra? Nesse 26 de janeiro de 2020 eu também tive. Foi logo depois dessa ida ao mercado. Você já vai entender. Eu já tinha voltado para casa, estava de folga, era domingo, já tinha viralizado no Twitter, já era de tarde, tipo 4 da tarde, e eu estava falando no WhatsApp com uma amiga minha, a Jamile. A Jamile Boulet, ela já apareceu aqui onde eu estava no primeiro episódio Tua Vez, com a história da Brenda no show do Paul McCartney. Essa história, aliás, é muito boa. Se você não ouviu, você está perdendo. Eu e Jamile, a gente trabalhava juntos no Esporte da Globo. Ela no site, no GE, e eu no Sport TV. Eu era comentarista de basquete na televisão nessa época. Voltando aqui para a nossa arqueologia de memória, eu entrei aqui agora na busca do WhatsApp para ver como é que foi essa conversa com a Jamile no dia 26 de janeiro de 2020.
E eu tava falando com ela sobre a história da senhorinha no mercado, porque antes de viralizar o tweet, a Jamile fez um comentário lá que era uma piada interna nossa. Ela escreveu assim: homem branco faz merda até quando tenta ajudar. A gente sempre fazia essa piada, sempre que algum homem branco fazia alguma merda, e eu sou um homem branco e tinha feito uma merda. Só que a gente não sabia que o tweet ia viralizar, que todo mundo ia ver. Aí ela começou a ser atacada nos comentários, por homens brancos, obviamente, xingando elas tudo que é jeito, dizendo como é que a Globo emprega uma mulher dessa, que tá querendo lacrar. Porque assim, viram no perfil que ela era da Globo, mas ninguém sabia que eu e Jamile a gente era amigo, e aquilo era só um meme nosso que nem era pra ninguém ter visto. Então a gente no WhatsApp, naquele dia, a gente tava ali dando risada dessa repercussão. A conversa é assim, ó, vou ler aqui. Ela falou: ainda bem que o Twitter não destacou o meu comentário. E eu respondi: vou dar essa sugestão para eles. Essa minha mensagem, vou dar essa sugestão para eles, foi exatamente às 4h30 da tarde, 16h30. Às 16h31, a Jamile me mandou a próxima mensagem, que não tinha mais nada a ver com a senhorinha, nem com o Twitter, nem com a viralizada. Ela me mandou um link, sem falar nada, só o link. Era o link de uma matéria, daquele site TMZ, sabe, aquele site americano? E o título dizia: Kobe Bryant morre em queda de helicóptero. Tô vendo aqui no celular. Na sequência ela escreveu caralho. E eu respondi caralho com 3 Os. E ela respondeu de novo caralho. E a conversa acabou ali. Entendeu por que eu lembrei desse dia? Se o meu instinto no 11 de setembro foi tomar um banho rápido e correr para a redação, em 2020 foi a mesma coisa. Só que antes de tomar um banho rápido, o primeiro instinto mesmo foi fazer a barba. É muito doido o que a gente pensa na hora, né? Eu pensei, eu sou comentarista de basquete na TV. Acabou de morrer num acidente de helicóptero o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. É óbvio que eu tinha que chegar na redação pronto para entrar no ar ao vivo. Eu estava de folga, com a barba meio bagunçada. Minha barba já é bagunçada. Então meu primeiro instinto foi esse, fazer a barba, depois tomar um banho e aí sim correr para a redação. Não deu outra, eu entrei no prédio, já tinha gente me esperando para entrar num estúdio ao vivo no intervalo de um jogo de futebol e eu ia me atualizando das notícias para poder falar no ar, sei lá, sobre o que tinha acontecido, sobre a importância do Kobe Bryant. E aquele acidente foi uma tragédia não só pela morte dele, mas porque a filha dele também estava no helicóptero e morreu. Foi um negócio horrível. Eu passei aquele domingo até tarde da noite, entrando ao vivo no Sport TV, na Rádio Globo, na CBN, na Globo News. Vou tocar aqui, quer ver, ó, um trechinho de eu falando ao vivo na Globo News com a Camila Bonfim. Ouve só. A gente vai falar agora com o Rodrigo Alves, que é comentarista de basquete do Sport TV. Rodrigo, boa noite para você, que é um especialista e está num dia de cobertura muito difícil, né? Olá, Camila, tudo bem? Realmente é um dia que a gente não gostaria de trabalhar desse dia dessa forma, né? Mas é necessário para marcar o legado e a história de um jogador fundamental nessa trajetória dele na NBA. Mas, sem dúvida, um dia muito difícil. Eu ficava assim, pulando de um ao vivo para o outro. Com um detalhe, 3 dias antes, 23 de janeiro, eu tinha publicado um episódio no podcast 2 Pontos, que eu fazia com o meu amigo Rafael Roque. Era um podcast da Globo sobre basquete. A gente fez um episódio com o título Violência contra a Mulher na NBA. Era sobre jogadores que tinham casos de violência doméstica. E o Kobe Bryant era um deles, porque o Kobe tinha sido acusado de estupro muito tempo antes. A vítima era uma camareira de hotel, depois ele fez um acordo financeiro com ela. Ou seja, a gente tinha criticado fortemente o Kobe Bryant nesse episódio e 3 dias depois eu fiquei um domingo inteiro falando ao vivo sobre a tragédia da morte dele e o legado dele no basquete. O meu outro podcast, o Vida de Jornalista, tem um episódio que conta os bastidores desse dia, da morte do Kobe Bryant. Tem vários depoimentos de pessoas que estavam na redação comigo. Esse áudio da Globo News aí eu tirei, inclusive, desse episódio. Se você quiser saber como funciona uma redação de esporte num dia desses, procura lá no Vida de Jornalista. Mas agora eu já fiz um monte de desvio. Eu já vi o 11 de setembro numa televisãozinha dentro do banheiro. Já fiz uma senhora comprar 24 litros de água com gás. Já viralizei no Twitter, já entrei ao vivo na Globo News. Então, bora voltar para 2011, 1º de maio de 2011. Assim como no caso do Kobe, também era um domingo e eu também estava de férias. Quando deu 11h35 da noite, com mais de 1 hora de atraso, o Barack Obama finalmente apareceu na tela da TV. Eu vou tocar o vídeo aqui para a gente ouvir juntos.
Tem no YouTube esse vídeo. Tinha uma câmera fixa com um púlpito e uma bandeira americana assim em primeiro plano, e no fundo um corredorzão da Casa Branca com um tapete vermelho, um lustre enorme no teto. O Barack Obama sai de uma sala lá no meio do corredor, vem andando em direção ao púlpito e começa a falar. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Era isso, o presidente dos Estados Unidos anunciando oficialmente que uma operação do governo tinha matado o terrorista mais procurado do mundo. Osama Bin Laden estava morto. Eu ali na cama, olhando para a televisão, meio incrédulo, e eu comecei a ouvir uns gritos na rua, tipo festa, comemoração, sabe? Buzinas. E aí eu percebi que eu estava tão concentrado na TV que por alguns segundos eu achei que eu estava em casa. Mas naquele 1º de maio de 2011, eu não estava em casa. Eu não estava nem no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos, o país do atentado de 11 de setembro. Mais especificamente, eu estava em Nova York, a cidade do atentado de 11 de setembro. E mais especificamente ainda, eu estava hospedado num hotel que ficava na esquina da Times Square, que é o lugar mais movimentado de Nova York. Por isso que a gritaria na rua explodiu muito rápido. Virou um caos. O Obama ainda estava falando na televisão, eu já não conseguia mais ouvir nada direito, porque começou uma festa absurda. Parecia título de futebol no Brasil. E se no 11 de setembro e na morte do Kobe Bryant o meu instinto foi correr para a redação, ali em Nova York, em 2011, o meu instinto foi pular da cama, botar uma calça, pegar um casaco, porque estava frio, pegar a câmerazinha digital de turista que eu levei para aquela viagem e descer para a rua. Eu estava hospedado num hotel chamado Mela. Era uma promoção meio milagrosa de um hotel bem pequeno, com um quarto minúsculo, mas muito bem localizado, né? Eu fui até procurar ele agora aqui no Google Maps, eu vi que ele mudou de nome, não se chama mais Mela, agora ele se chama Aura, que inclusive é um nome melhor, né? E ele fica bem na esquina da Broadway, na Times Square. Peguei aqui também o meu HD externo, que tem as fotos e os vídeos dessa viagem. Esse HD externo é o maior depósito de memórias que eu tenho. E eu conto aí com a sua oração para ele nunca cair no chão, porque eu não tenho quase nada na nuvem, tá tudo nesse HD. Olha o perigo. Então vira e mexe, eu vou fazer uma visitinha nele aqui. Mas antes de abrir o HD, eu vou tentar me lembrar de algumas coisas de cabeça. E aí a gente confere nas imagens, combinado? A gente vai fazendo aqui juntos. O que eu mais lembro é sair do hotel e já encontrar a rua completamente tomada de gente. Foi muito rápido. E todo mundo com bandeirinha dos Estados Unidos. Eu nem entendi direito como é que aquilo aconteceu. De onde surgiram aquelas bandeirinhas imediatamente? Todo americano já tinha uma bandeirinha guardada em casa, esperando o Bin Laden morrer? Outra coisa assim é que muita gente foi pra rua segurando velas acesas. Velas? Achei aquilo uma imagem bem impressionante. Muita gente cantando o hino americano, muitas equipes de reportagem, né, entrevistando as pessoas, aqueles letreiros luminosos da Times Square anunciando que o Bin Laden estava morto. Tô abrindo aqui a pastinha no HD, que tinha alguns personagens específicos que eu lembro bem. Tinha um cara louro, magro, eu vou achar aqui no vídeo, quer ver? Ele estava com um bandeirão dos Estados Unidos e ele ficava fazendo umas dancinhas e gritando Obama, Obama, USA, USA. Esse cara virou uma atração ali, abriu um clarão em volta dele e ficava todo mundo tirando foto, gravando vídeo. Inclusive eu, né? Ó, deixa eu tocar aqui um pouquinho desse vídeo para você ter uma ideia do clima na Times Square. A verdade é que é uma cena bem bizarra, né? É tipo um espetáculo meio macabro, sabe? Assim, eu não tô nem julgando eles comemorarem. E você que tá aí ouvindo, eu sei que no fundo, no íntimo, você também seria capaz de comemorar a morte de alguém. Inclusive eu sei em quem você tá pensando agora, tá? Mas beleza, aquele cara ali fazendo dancinha nem foi a cena que mais me impressionou. A minha maior lembrança de todas naquela noite é com as gêmeas do Apocalipse. Tudo bem, elas nem eram gêmeas. Eu não sei nem se elas eram irmãs, mas eu achei que As Gêmeas do Apocalipse era um bom título para esse episódio. Você não achou? E elas tinham uma pegada assim meio O Iluminado, o filme, sabe? Aquelas garotinhas no corredor, com os vestidinhos.
Pois é, eram duas meninas que deviam ter, sei lá, 6, 7 anos, uma de cabelo preto, uma de cabelo mais claro, bem bonequinhas, sabe? A de cabelo mais claro tinha um casaquinho cor-de-rosa, eu não lembrava da cor do casaco, mas eu tô vendo a foto aqui agora. E elas tinham um sorriso meio congelado, meio artificial, com o pessoal em volta delas tirando foto delas o tempo todo. Porque cada uma estava segurando uma bandeirinha americana, claro, e um cartaz. Esses cartazes eram bem toscos, assim, claramente feitos na pressa. Saíram de casa, né? A mãe ou o pai falou, vamos levar um cartaz. Então, assim, era um pedaço de papel branco, grande, rasgado, dá pra ver que o papel tá rasgado, e nos dois cartazes estava escrito a mesma coisa, com uma letra bem de criança mesmo. Yeah, Osama is dead. Sim, Osama está morto. No cartaz da garotinha de cabelo preto, ainda tinha um desenho de um boneco, desses de boneco de palitinho, né, que criança desenha, só que deitado e com sangue espirrando do corpo. Eu não lembro de ter visto a mãe ou o pai, ou algum adulto responsável ali, mas eles deviam estar por ali, né? Tô vendo aqui agora que eu fiz 2 fotos delas. Era uma mistura de celebração e um pouquinho de filme de terror também. Aí eu fiquei pensando agora, essas 2 meninas hoje devem ter o quê? Uns 20 e poucos anos? Como será que elas estão hoje? Elas trabalham com o quê? Em quem elas votaram na última eleição americana? Vamos fazer esse exercício? Já que a gente está nesse climinha gostoso de apocalipse, eu vou abraçar o capeta e eu vou jogar essa foto no ChatGPT. Vou pedir para ele criar uma fanfic bem curtinha de como essas meninas estão hoje. Você topa? Topa ou não? Não estou ouvindo você dizer se topa ou não, então eu vou fazer. Vou fazer agora, ao vivo, tá? Eu não vou deixar o áudio aqui na íntegra para não ficar muito longo e muito chato. Então eu vou editar o áudio, mas vou escrever agora aqui no ChatGPT explicando o contexto e aí eu já corto para a resposta dele. Vou botar um efeitinho aqui para fazer o corte para ficar bonitinho, ó. Pronto, vamos ver como é que ficou essa ficção? Vou ler aqui o resultado, vamos ver se presta. Hoje, as 2 meninas daquela noite de 2011 têm 23 e 24 anos. Elas cresceram em mundos bem diferentes. Uma delas mora em Austin, no Texas, e trabalha com marketing digital, enquanto a outra vive em Seattle, envolvida com causas sociais e ativismo estudantil. Na última eleição, as 2 votaram em Joe Biden, até mais por rejeição ao trumpismo do que por empolgação com o candidato. Ficou ruim, né? A verdade é essa, ficou ruim. O que você achou? Não gostei, não. Achei esse texto muito bonitinho, muito... Sei lá, vou refazer o pedido. Eu ia até botar no modo de voz aqui, mas também não vou dar essa moral toda pra IA, não. Vou escrever de novo. Vamos lá, eu quero uma versão mais caótica, mais macabra, mais filme de terror, sabe? E eu vou pedir também que tenha uma referência ao título do episódio, As Gêmeas do Apocalipse. Vamos ver se melhora? Vamos lá. 2 meninas com cartazes manchados de tinta e sangue imaginário sorriram na Times Square naquela noite em que o mundo comemorava uma morte. 15 anos depois, elas continuam inseparáveis, morando numa casa úmida e escura no interior dos Estados Unidos, onde as janelas vivem fechadas e o som do noticiário ecoa dia e noite pelos corredores. Os vizinhos juram ouvir risos infantis durante a madrugada. Elas falam pouco e caminham lado a lado pelas ruas com roupas idênticas. Os olhos parecem nunca piscar e o sorriso é rígido como se tivesse sido esculpido no rosto. Na última eleição, elas não votaram. Disseram que a escolha entre 2 homens era irrelevante e não há salvação possível diante do que está por vir. Dizem que as 2 planejam algo, ninguém sabe exatamente o que, e que aquela noite de 2011 não foi o fim de uma era, mas apenas o início de uma sentença. Foi assim que ficaram conhecidas como as Gêmeas do Apocalipse. Tá aí, essa versão eu achei melhor. O que você achou? Não achei ruim não, hein, ChatGPT. Dessa vez acho que até que você não fez vergonha não. Beleza, mas falando em vergonha, em julgamento, eu sei que aqui ninguém vai me julgar, né? Você não vai me julgar. Então eu vou te confessar que naquela noite de 1º de maio de 2011, antes de voltar pro hotel, eu fiz uma coisa que hoje eu também acho um pouquinho mórbida. Eu fiz uma selfie na frente do letreiro luminoso anunciando a morte do Bin Laden. Só que o letreiro ficava rodando, né?
E eu fiz essa foto não com um celular, mas com a câmerazinha digital. Então eu não estava vendo a imagem no visor da câmera. Ela estava virada para mim, o visor estava para o outro lado e o letreiro atrás de mim. Ou seja, eu fiquei uns bons minutos ali, que nem um idiota, naquele frio desgraçado, fazendo várias tentativas, olhando para trás, né, calculando o tempo, virando rápido para fazer a selfie, até acertar o momento exato que aquele letreiro passava do lado da minha cabeça com a frase Osama Bin Laden is dead. Um momento meio Nana Gouveia, você lembra? Quando ela fez aquelas fotos sensualizando nos escombros do furacão Sandy? Aquilo também foi em Nova York, e foi um ano depois, em 2012. Pouco se fala que fui eu que lancei essa tendência em Nova York em 2011. Eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Você lembrou de alguma história sua? De onde você estava no 11 de setembro? De alguma selfie constrangedora? De alguma senhorinha que você já sacaneou? Se você tiver uma história boa aí, me conta que eu vou tentar incluir aqui na coleção. Uma semana depois desse episódio, sai o Tua Vez, o episódio bônus com as tuas histórias. Você pode mandar pelo e-mail, ondeeutava.podcast@gmail.com. Se preferir mandar em áudio, é pelo Telegram, t.me/ondeeutava. Ou no comentário da newsletter no Substack mesmo. Aproveita para seguir por lá. Na newsletter, inclusive, tem a foto das gêmeas do Apocalipse. A minha selfie com o letreiro, essa eu vou guardar para a edição extra da newsletter, que é uma recompensa para os apoiadores e apoiadoras do Onde Eu Tava. Com assinatura paga, você recebe essas edições extras e ainda pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, além de me deixar muito feliz e ajudar esse projeto a seguir em frente. Então, pensa com carinho aí. Dá para assinar no próprio Substack, no Apoia-se ou no Pix. Os links estão na descrição do episódio. Eu faço todas as etapas da produção sozinho, sem patrocínio, então o seu apoio é muito importante. Eu pesquiso e escrevo as histórias, monto as newsletters, faço a edição de áudio e faço a curadoria da trilha sonora a partir do banco da Blue Dot Sessions. Gostou das histórias de hoje? Você está gostando desse jeito de contar, fazendo esses desvios? Tá passando rápido o episódio? Então me fala, eu adoro saber. Deixa um comentário no Spotify, ou no YouTube, na Apple, no Substack, no e-mail, no Telegram, no Instagram. Vai lá no Instagram, é @ondeeutavapodcast. Mas não deixa de comentar não, tá? E espalha o Onde Eu Tava por aí. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.